Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo com os Autores. Meu nome é Fernando Bispo e o assunto de hoje é geografia. Para falar sobre esse assunto, tenho aqui ao meu lado o professor Jurandir. O professor Jurandir é formado em Geografia pela Universidade de São Paulo, é doutor e titular da USP desde 1983. Trabalhou como professor do ensino fundamental e médio, como geógrafo no projeto Radam Brasil, e há 35 anos trabalha como professor e pesquisador de geografia na USP. Entre os livros publicados estão Geografia do Brasil, em um outro Ecogeografia do Brasil, um outro Geomorfologia, é esse, professor? É. Ambiente e Planejamento, um outro Mapa do Relevo Brasileiro, Mapa do Relevo do Estado de São Paulo e, por último, o Mapa do Relevo da América do Sul. É bastante trabalho, hein, professor? Sim, bastante trabalho, mas também são muitos anos, né? Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, é um prazer conversar com o senhor. Para a gente começar, o que a gente pode entender por paisagens na perspectiva geográfica? Paisagem na perspectiva geográfica é uma visão que é um pouco mais ampla do que aquela ideia de paisagem da fotografia que todo mundo olha, que paisagem bonita, né? Ela tem uma perspectiva mais analítica. É claro que é a mesma paisagem que o leigo vê, o geógrafo também vê, só que ele tem que ver de uma forma mais interpretativa, né? Então, a paisagem tem aspectos visíveis, né? E tem aspectos que não são visíveis e que são parte da dinâmica dela, tá? Então, essa é uma diferença. Ou seja, eu tenho uma paisagem na perspectiva estática, que é aquilo que eu estou vendo, e na perspectiva dinâmica, aquilo que faz com que ela permaneça, porque a paisagem é viva, né? Ela é viva, ela é dinâmica, né? Tanto a paisagem natural, como a paisagem humanizada, né? Que também é chamada de paisagem cultural. Tem uma questão aqui, a paisagem natural e a paisagem humanizada, cultural, como o senhor falou. Quais são as principais diferenças para quem não entende? Uma paisagem no campo, por exemplo, é uma paisagem natural e uma cidade é uma paisagem cultural? Quais são as principais diferenças entre elas? Não obrigatoriamente, porque você tem no campo as paisagens que também não são só naturais. É que no campo você percebe mais facilmente a paisagem natural do que na cidade, sobretudo em cidades muito grandes, né? Em que você percebe muito as edificações, o sistema viário, não é? E não percebe o que está dando suporte a isso, que é, por exemplo, o relevo, o que está embaixo, que é o solo, né? O clima é um clima que não obrigatoriamente é o clima que desde o início, é um clima que já mudou a temperatura, que já mudou a umidade, que já tem problemas de poluição. Enfim, a paisagem cultural ou a humanizada é aquela paisagem natural modificada pelas atividades humanas, pelas inserções humanas, tá? E o que é a paisagem natural? A paisagem natural é a relação que existe entre relevo, solo, rocha, clima, cobertura vegetal, águas, né? E ela é natural quando tudo isso está em harmonia e portanto, pouco ou muito pouco alterado pela ação humana, alterada ou transformada pela ação humana. Agora, certo? Muitos dos problemas vêm justamente por conta da alteração que o ser humano faz na paisagem e no clima. Sim, porque quando você sai da paisagem natural e passa a exercer atividades nela, e as atividades implicam em extrair recursos naturais, né? Promover edificações, produzir atividades econômicas do tipo agricultura, pecuária, mineração, uma barragem de uma hidrelétrica, uma ferrovia, tudo isso você vai alterando a paisagem. A água é um recurso natural com forte preocupação ambiental, eu acho que é o elemento mais importante para a sobrevivência humana. Qual é a preocupação hoje com a água que o senhor tem? Veja, tem dois elementos na natureza que são fluidos e, portanto, eles são muito dinâmicos, eles se movimentam muito. A água até a gente vê ele se movimentar, mas o ar, que é o outro elemento fluido, a gente não vê. A gente sente o vento,
Ah, eu estou vendo, você está vendo o vento? Não, eu estou sentindo o vento, mas não estou vendo, porque o vento é um ar em movimento, né? Bom, então o que acontece? Nós temos esses dois elementos fluidos e eles são amplamente utilizados. Claro, porque sem eles nós não existimos, né? E, evidentemente, que a apropriação, sobretudo da água, você usa a água para tudo, né? No processo industrial, no processo agrícola, no uso diário da casa, né? Enfim, em tudo. Você usa a água para cozinhar, você usa a água para lavar, né? Você usa a água para irrigar a plantação e assim por diante. Então, ela está em tudo, né? E ela é tratada de uma forma muito descuidada, né? Então, o que acontece? A água, ao mesmo tempo que é usada para alimentação, ela também é usada como um ambiente de recebimento dos rejeitos, do descarte. Então, há uma concepção de que na água você pode jogar tudo. Então, as grandes cidades, né, recebem o esgoto urbano e industrial, e receberam isso por muitos e muitos anos, século praticamente, sem nenhuma preocupação. A água dilui. Só que tem um limite em que essa água dilui. A partir de um certo momento ela fica poluída e ela deixa de ser uma água para ser um esgoto. Por exemplo, ao ocorrer a evaporação, né, da água que está no solo ou numa superfície líquida, você está promovendo uma destilação da água. Só vai para a atmosfera a água em estado de vapor, os resíduos ficam. Ela se condensa e volta em forma líquida, com chuva. É uma água limpa. A água da chuva é limpa, mas a atmosfera precisa estar limpa, né? Se a atmosfera está poluída, a água que vai limpar a atmosfera, no primeiro momento, ela limpa, mas ela também se suja, né? Depois de uma chuva bem forte, ou de algumas horas chovendo, a atmosfera fica limpa. Fica uma maravilha, dá para respirar bem. Mas as primeiras chuvas, a água ficou poluída. Só que aí tem uma variável a mais, quer dizer, a água que vem e vai para o chão, para a superfície, ela tem vários caminhos. Ela infiltra, ela escoa, ela evapora de novo, né? E se ela infiltra, ela passa por um filtro, o filtro do solo, né? E ela se autolimpa novamente. E assim é o ar. O ar também, ele se autolimpa, à medida que ele se mistura, que ele passa, que ele circula, né? Que as chuvas acontecem, a poluição vai para o chão, então ele também vai se autolimpando. Mas isso não autoriza nós, os humanos, a continuarmos promovendo, entre aspas, as sujeiras. Tem uma outra coisa interessante com relação à água, que é a questão a água vai acabar. Não, a água não vai acabar. Nós acabamos muito antes do que ela, né? Ela não vai acabar tão facilmente. Quer dizer, a superfície do planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados, 370 milhões é de superfície líquida. Mas tem um problema. Nós temos grandes volumes de água, mas temos muita população concentrada em determinadas áreas. E aí nós temos problema com a água na qualidade e na quantidade, né? Se a gente pega as grandes áreas urbanas, de grande adensamento urbano, nós temos problema com falta de água e temos problema com a qualidade da água. Isso sim é um problema. O Brasil é riquíssimo em água. A Amazônia é um caudal enorme, tanto em superfície como em subsuperfície. Além de tudo, chove muito. Mas ela está lá, onde tem 25 milhões de pessoas. E os problemas de falta de água estão no semiárido do Nordeste, estão nas áreas metropolitanas, nas grandes áreas metropolitanas, né? São Paulo, Rio, etc. Que qualquer alteração no volume de chuva de um ano causa um problema sério. Lembrando, né, há uns anos atrás nós tivemos um problema de falta de água em São Paulo,
por exemplo. Quando a gente vai olhar o volume de chuva, foi um ano, 2013, 2014, não me lembro agora, foi um ano que choveu 400 milímetros, 500 milímetros a menos. Ou seja, enquanto chove, na média, 1.300, 1.400 milímetros, choveu nesse ano 800 milímetros. 800, 900. É pouca. Não é pouca chuva, mas para concentração urbana e populacional é pouca chuva, porque não conseguiu repor as águas do manancial. Né? O senhor acha que existe um pouco aproveitamento dessa água da chuva que cai, sendo ela 800 milímetros, 1.300 milímetros? Nós temos uma questão séria com a questão da água, que é a questão da gestão. Né? Eu estava fazendo um campo no interior do Ceará e, por sorte, foram 4 ou 5 dias que choveu muito no semiárido. E aí eu falei para o professor que estava comigo, falei, gente, como que pode faltar água no semiárido com tanta água indo embora? Né? Tanta água indo para o canal do rio e indo embora para o oceano. Quando você pensa num semiárido e a água indo embora para o oceano porque choveu 3 ou 4 dias seguidos, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos deixando a água embora. Uma água que daqui a pouco vai faltar. Né? Então nós temos um problema de gestão da água. Aqui em São Paulo e em outras áreas que faltou água nesses anos, porque reduziu de 1.300 ou 1.400 para 800, não é um problema de falta de água, é um problema de gestão da água. Não é? Falando em aquecimento global, que também envolve água, clima, ar, está tudo interligado, quais são os principais problemas e o planeta está mesmo correndo um risco com o aquecimento global? Eu li um trabalho, um livro de um japonês, geólogo, e que foi traduzido para o português no Brasil, em que ele termina o livro dizendo assim, o grande problema da humanidade não é o aquecimento, é o esfriamento. Por quê? Porque o aquecimento global, que está de fato acontecendo, nós não vamos negar que não está acontecendo, está acontecendo. E por que está acontecendo? Está acontecendo porque nós estamos num período interglacial. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que até 10, 12 mil anos atrás, nós tínhamos um período que estava do Pleistoceno, chamado Pleistoceno Superior, em que as temperaturas estavam mais baixas, tinha menos água em circulação, tá? E hoje nós estamos num ambiente de temperaturas mais elevadas e com mais água em circulação. Então, o aquecimento que nós observamos na atualidade é um aquecimento natural. Ele é natural. Mas tão propalado o problema do efeito estufa, né? Dos gases de efeito estufa. Sim, eles são problemáticos. E eles acentuam o problema. Não é que eles são a causa primeira. Não é que os gases gerados pela atividade humana são a causa primeira. A causa primeira está nesse ciclo natural, só que acentuado pela atividade humana. Esse catastrofismo que se coloca, ele é exagerado. Do mesmo modo como é exagerado dizer, a água vai acabar. É claro que nós temos que nos preocupar com essa questão, mas ela não é o fim do mundo. O fim do mundo é se a Terra ficar gelada. Aí é o fim do mundo, porque aí nem os dinossauros resistiram. Né? Aí é o fim do mundo. Por exemplo, de que modo esse aquecimento vai interferir? Vai aumentar um pouquinho o nível do mar. Né? Há autores que dizem que o mar no litoral brasileiro está subindo 1 centímetro por ano. Tem algumas áreas que se utilizam da água do derretimento dos rios que entram em desertos, por exemplo, e recebem água do derretimento da neve, do gelo, esses rios podem sofrer perda de água. E como esses rios, em geral, tanto no sul da Europa, né, Espanha, por exemplo,
sul da Espanha. Ou Israel, que depende do Rio Jordão para irrigação e que a água do Rio Jordão vem do derretimento da neve, do gelo. Ou os rios que atravessam o deserto do Atacama ou o deserto do litoral do Peru, que são rios que têm suas nascentes lá a 4, 5 mil metros e transportam e levam a água para o Pacífico através do derretimento da neve e do gelo. Esses lugares poderão ter problemas sérios com o aquecimento. No caso do Brasil, nós vamos ter problemas sérios, como já temos, naturalmente, corriqueiramente, cronicamente, com o quê? Com inundações. As inundações podem aumentar, né, porque tem mais água circulando no sistema. Mas as cidades grandes, elas são muito mais problemáticas para a questão das inundações do que o aquecimento global em si, já que se tem grandes áreas impermeabilizadas. Não dá para atribuir todos os problemas do planeta apenas por conta do aquecimento global. Perfeitamente. A gente tem erosão de solo, escorregamentos de terra, inundações, não podem ser atribuídos diretamente ao aquecimento global? Não pode ser atribuídos única e exclusivamente. Porque escorregamentos de terra sempre ocorrem, inundações sempre ocorreram, erosão de solo sempre ocorreram. O que ocorre, o que pode acontecer, o que acontece eventualmente é que com um aumento do volume de chuvas, com uma tendência de concentração de chuvas mais fortes, tudo isso se acentua. E o papo de hoje é com o professor Jurandir Ross e o tema: aquecimento global, problemas ambientais, problemas do solo, da água. Professor, o senhor mencionou bastante a cidade de São Paulo como uma área impermeabilizada. Quais são os principais problemas que ocorrem também no campo, não só no Brasil, mas de uma escala global? Quais são os problemas que têm surgido por conta da interferência humana? Bem, no campo nós temos diversos outros problemas que também são relacionados com as condições naturais, genéticas da paisagem, do ambiente, mas que também se acentuam com o modo como o ser humano se apropria dos recursos naturais. Então, por exemplo, inundações. Inundações de áreas agrícolas e de áreas de pastagem. Quase sempre com perdas, por exemplo, agrícolas, com perdas de animais por afogamento e assim por diante, acontecem quando há uma diferença do comportamento da chuva. Um ano que chove um pouco mais, um ano que há muitos 10 ou 20 anos ou mais, ou 100 anos não chovia desse modo, e de repente tem uma chuva que tem uma recorrência de cada 10 ou 100 anos. Pronto, e aí causa um grande transtorno naquelas pessoas, naquela população que está trabalhando nas margens do rio, na planície fluvial, que são áreas bastante produtivas do ponto de vista agrícola, né? Porque são mais úmidas, são planas, etc. E de repente perdem toda o seu trabalho e toda a sua produção. A culpa é da natureza. Não, a culpa, em primeiro lugar, não é da natureza, porque a natureza ela tem uma previsibilidade, mas ela não é uma ciência exata. Um outro, erosão de solos, né? Erosão de solos é algo que nos climas tropicais úmidos, onde chove 1.300, 1.500, 2.000, 2.500 milímetros por ano, é muita água, né? É 2.500 litros de água por metro quadrado quando você pensa no índice pluviométrico de 2.500 milímetros. Ou seja, pensa em 2.500 litros num metro quadrado. Se você não tiver uma proteção do solo adequada, né, aquela área muito rapidamente se exaure por erosão. Quer seja uma erosão laminar, de superfície, quer seja erosão em sulcos e ravinas, ou até aqueles buracos enormes, as chamadas vossorocas. Sempre é um problema de manejo, sempre é um problema de como atuar no ambiente para que ele não seja
aproveitado, apropriado de uma forma tecnicamente inadequada. Vamos pensar o café, né? O café, se planta café no Brasil desde 1808, lá no Rio de Janeiro, e o café foi avançando, até chegar no norte do Paraná e terminar em 1975 com uma grande geada. Aí pronto, pararam de plantar café lá praticamente e voltou a se plantar nas velhas terras de Minas, São Paulo e Rio, principalmente Minas. Muito bom. O café tinha uma duração de vida de 20 e 30 anos. Ah, mas por quê? O pé de café morre? Não, ele fica improdutivo. Ah, ele fica improdutivo por quê? Porque o solo se exaure. Aqueles 20 ou 30 centímetros de perda de solo que acontece ao longo desse período agrícola leva à exaustão do solo. Agora tem uma outra questão muito falada também, que é a questão do desmatamento. Quais são os principais impactos do desmatamento em pequena ou em grande escala? Bom, desmatamento é uma outra questão assim muito discutida, né, no contexto mundial e no Brasil, e há uma pressão muito grande em cima do Brasil sobre o problema do desmatamento da floresta amazônica, mas nós também temos a Mata Atlântica, que já foi quase toda dizimada, temos o Cerrado, que pelo menos mais de 50% foi convertido em pastagem ou área de agricultura de grãos, tá? Então, na Amazônia, nós tínhamos lá, para a área amazônica brasileira, 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área florestal. Hoje nós temos 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, tá? Então, digamos, tem aí 800 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, de área totalmente desmatada e convertida, sobretudo, em pastagens. E, secundariamente, convertidas, onde o relevo é melhor, convertidas em áreas de agricultura de grãos, soja, milho e algodão, né? Bom, o que acontece com o desmatamento? O desmatamento, o primeiro impacto é você elimina uma grande quantidade de espécies vegetais, a tal da biodiversidade vegetal. Mas ao eliminar a biodiversidade vegetal, queimando, porque é uma prática, você derruba a mata e queima. O fogo, ele é extremamente destruidor. Então, aquilo que sobrou da biodiversidade com o desmatamento, o fogo vai lá e termina. Transforma em cinza, transforma em fumaça, transforma em monóxido de carbono, enfim, complica a atmosfera. Então, primeiro impacto na vegetação, segundo impacto na fauna, terceiro impacto no ar, quarto impacto na erosão do solo, quinto impacto na água de superfície. Então, o desmatamento altera tudo, altera toda a dinâmica. Então, quando se pensa em desmatamento, você pensa numa bateria, num conjunto de problemas ambientais que vem junto com o desmatamento, certo? Ora, o que é ideal? Deixar a floresta em pé. Bom, mas nós temos 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de floresta e vamos deixá-la em pé, intocável? Não, não é essa a ideia, né? A ideia é que a floresta seja apropriada com seus recursos de uma forma mais inteligente, mais adequada, com uma valorização dos produtos da floresta, não obrigatoriamente só a madeira, né? Tem muitos produtos. Ah, eu posso retirar a madeira da floresta? Claro que pode. Agora, não precisa cortar tudo, desmatar tudo, botar fogo em tudo e botar capim, para depois ter 1 hectare e um boi. Cada 10 mil metros quadrados, um boi, né? É uma relação de empobrecimento, né? É preciso encontrar, e existem, soluções mais inteligentes. Fala-se muito da Amazônia, você mencionou agora a Amazônia como a floresta mais importante do planeta. Qual é o impacto dela no clima do planeta, não só do Brasil? Bom, há controvérsias, não é? De qualquer modo, nós temos que pensar que a floresta amazônica
Ela está no Brasil, mas ela está na Venezuela, ela está no Suriname, está nas Guianas, está no Equador, está na Colômbia, está na Bolívia, né? Então, nós temos a Amazônia brasileira, mas nós temos a Amazônia, que é quase um outro tanto, não um outro tanto, mas uma grande área ainda nos países vizinhos. Ora, nos países vizinhos, que eu já passei por eles, a intervenção na floresta é pequena. É pequena. O Equador tem lá uma intervençãozinha, a Colômbia também tem, né? Mas a maior parte dos países nossos vizinhos, na área amazônica, tem uma inserção muito pequena. Ora, é claro que como a Amazônia, a floresta amazônica como um todo, não só no Brasil, está numa área equatorial, que é uma área de convergência de fluxos de ar, né? A tal da convergência intertropical, essa é uma área que recebe ar das áreas tropicais do entorno. Essas águas traz umidade e, portanto, promove chuvas aí. Então, nós temos a área equatorial da floresta amazônica, uma área muito úmida, com índices de chuvas 2.000, 2.500 milímetros ou até mais. Esta massa de ar que está sobre a Amazônia, a tal da massa tropical equatorial, ela não é estática, ela se movimenta, com o movimento da Terra, com o movimento sazonal, não é? E isso tem deslocamentos desse ar para outras áreas. Por exemplo, o centro-oeste, o oeste de São Paulo, norte do Paraná, né, até o Rio Grande do Sul, o semiárido do Nordeste recebe chuvas que vêm da Amazônia. O semiárido do Nordeste tem chuvas muito mais quando tem massas que vêm da Amazônia e conseguem penetrar na área seca ou semisseca, do que as massas tropicais que vêm do Oceano Atlântico, né? Que também são úmidas, mas que praticamente param na faixa costeira do litoral do Nordeste. Então, eu não posso garantir, né? Não podemos garantir que a floresta amazônica do Brasil e da área dos países vizinhos seja o pulmão do mundo, mas é bem possível que faça grande parte nisso. Ou seja, nós temos interesse brasileiro e sul-americano em preservar a floresta. Não só por causa da questão climática, mas por causa da biodiversidade, por causa da riqueza fitoterápica, por causa da riqueza de alimentos que estão lá, que são subaproveitados e que podem ser mais aproveitados. A gente pensa no guaraná, no cupuaçu, mas tem N outros produtos, né? O açaí, assim por diante. Alguns produtos que já ficaram populares. Mas nós temos N outros produtos a serem aproveitados e que podem ser extraídos sem que a floresta seja convertida. Professor, fala-se muito de sustentabilidade, é o tema da vez. O que é realmente sustentável, na sua opinião? O que as pessoas comuns podem fazer para ser mais sustentáveis, para ser mais responsáveis? Sustentável, desenvolvimento sustentável, é algo que começou a emergir no final da década de 80, né? Com a abordagem ecológica, tá? Aí, a partir de 1992, mais precisamente da Rio 92, o termo sustentável passou a ser mais utilizado. E ganhou assim a mídia, ganhou a importância que tem hoje, né? Como discurso, né? Todo mundo, todas as coisas hoje, olha, isto é sustentável. Depende o que é sustentável. Sustentável economicamente? A minha empresa é sustentável economicamente, ou seja, ela me dá lucro, né? Uma coisa é a perspectiva econômica, a outra coisa é a perspectiva social.
a outra coisa é a perspectiva ambiental. Quando uma instituição, uma empresa desenvolve os seus produtos com uma preocupação de tratar os resíduos, de dar destino adequado aos resíduos, de não produzir poluição atmosférica, tratar o resíduo da água, né, dar destino ao resíduo sólido, ele está dando uma perspectiva da sustentabilidade. Qual é a perspectiva da sustentabilidade macro? É de você ter uma atividade econômica, industrial e agrícola, de agropecuária, que não gere resíduos. Ou seja, que os resíduos gerados sejam reaproveitados. Em que o resíduo não é resíduo, não é lixo, o resíduo é matéria-prima. Então essa é a ideia global, né? Agora, é uma utopia? É uma utopia. Nós vivemos os mundos das utopias. Utopia religiosa, utopia de equidade social e a utopia ambiental, né? Mas não é porque seja uma utopia que nós não temos que persegui-la. Ou seja, quando nós pensamos em sustentabilidade, nós temos que pensar que nós temos atividades econômicas que impactam a natureza, mas que elas podem ser minimizadas e tratadas de uma forma mitigada, com mitigação, de uma forma tal que aquilo tudo seja tratado de uma forma equilibrada, sem prejudicar a água, sem prejudicar o ar, sem prejudicar o solo, sem alterar de forma agressiva a paisagem, tá? E, digamos assim, agir apropriando-se dos recursos naturais de uma forma mais harmoniosa. Acho que a palavra de toda aí é equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente, o equilíbrio, a harmonia, a funcionalidade harmoniosa. Não é que nós vamos alterar os sistemas funcionais da natureza, mas nós podemos utilizá-los sem causar grandes impactos, digamos assim. Essa é a ideia geral. Professor, para a gente finalizar, quais seriam, na sua opinião, as providências que devem ser tomadas pelas pessoas para se reverter todos esses problemas, não só nas cidades grandes, mas também nas pequenas comunidades, inclusive nas comunidades próximas à Amazônia? Problemas do desmatamento ou problemas ambientais como um todo? Ambientais como um todo. Bem, pergunta complicada, né? Complicado falar em palavras curtas, mas veja o seguinte, nós temos problemas ambientais que são tipicamente urbanos. Quais são eles? Resíduo sólido, resíduo líquido e problemas atmosféricos. Ora, nós temos tecnologia suficientemente desenvolvida para cuidar desse assunto. Ou seja, os resíduos sólidos têm destino, são aproveitáveis, são reaproveitáveis. Não é? Nós sabemos, o plástico, o papelão, o vidro, enfim, os resíduos orgânicos. É só uma questão de aplicar, de usar, de fazer boa política pública. Não se faz uma boa política pública nisso. Temos problemas com o esgoto. Por que não se trata o esgoto? Não adianta eu ter uma estação de tratamento de esgoto em Suzano e outra em Barueri, né? Porque a usina de tratamento de esgoto de Suzano trata o esgoto e lança no rio. O rio recebe depois todo o esgoto da cidade, sem tratar, e vai de novo para a estação de tratamento de Barueri, que está a jusante, e lança, trata e joga de novo no rio. Ora, ou você faz um tratamento de todo o esgoto, ou você está enxugando gelo. Ou seja, tratando esgoto, gastando dinheiro e não resolvendo o problema. Isso é um dos problemas que está aí para ser resolvido. Né? Não se resolve. Custa caro, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Né? Problema atmosférico. Nós temos soluções técnicas para resolver o problema atmosférico. Tá? Um melhor desempenho dos motores a combustão, né? Filtros
filtros nas chaminés das fábricas e assim por diante, das indústrias e assim por diante. Vamos para o setor rural, agrícola. Ora, eu vou dizer, a agricultura só é ecológica. Não adianta eu dizer isso, porque essa agricultura ecológica e orgânica, porque toda agricultura é orgânica, sinto muito dizer, né? Mas essa mais ecológica, ela é ainda muito limitada. E a população do mundo precisa de alimentos, né? Então, nós estamos numa fase da agricultura em que ela é muito impactante ainda, com agrotóxico, com processos de erosão de solo e assim por diante, que contaminam a água, que contaminam o ar, que contaminam os alimentos. Isso vai evoluir e precisa evoluir com outras alternativas, que ainda já existem, mas ainda elas são muito tímidas, ou ainda elas são muito caras, são muito difíceis de serem aplicadas. Mas a tendência é que isso vai sendo resolvido. Agora, a humanidade não tem solução em cima disso? Tem, porque todas as questões ambientais que estão aí, elas têm soluções técnicas para serem resolvidas. Custa caro, não é viável economicamente. Pode não ser viável economicamente, por um determinado momento, mas ela é viável tecnicamente. Nós temos condições de limpar a sujeira que nós fazemos. Precisa querer, né? É querer, é poder. E aí entra variável política pública e entra variável viabilidade econômica, porque a viabilidade técnica já existe. Obrigado, professor, mais uma vez pela sua presença aqui. O Papo com os Autores fica por aqui. Se você tiver dúvidas, perguntas, interaja com a gente, acesse as nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.